sim, doutor. Tá, joia. Júlio, eu não sei se eu consigo deixar isso aqui, tá? Acho que tem mensagem mesmo. Beleza. Júlio, é o seguinte, eu tenho um financiamento imobiliário na Caixa, foi de uma residência que eu construí. Tá, E eu não conhecia sobre aquele juros de obra. Enfim, tá. comecei a pagar aquelas parcelas da Caixa, né? Achando que estava pagando alguma coisa. E, no fim das contas, o processo chegou a uma parcela a 7 mil e tantos reais. E eu pagando, achando que está tudo ok. Quando foi chegando no final do contrato, uns 2 anos, né, de construção, a casa tomou uma proporção muito maior do que eu imaginava. Quando tinha aquele valorzinho lá da Caixa, eu segui pegando os valores da Caixa, porém era proporcional à obra. Só que minha obra não era proporcional ao valor. Para você ter ideia, minha casa foi construída por mais ou menos 3 milhões e pouco de reais, né? E a Caixa me deu um valor de, se eu não me engano, total, 800 mil. Por aí, nessa faixa aí. Não lembro de valores exatos agora, mas foi algo em torno de 800 mil. 800 mil ainda teve a parte de pagamento de terrenos e tudo mais, né? E 3 milhões foi só na construção da casa. Enfim, eu me toquei na obra, eu fui tocando a obra com o meu próprio recurso, mas tinha aquele valorzinho na Caixa. E eles foram pedindo mais e mais, né, para poder liberar os valores, eles pediam que eu fosse concluindo por etapas. Tá. Resultado, quando chegou nos 90%, que ainda não estava concluído quase nada, eu comecei a fazer outras partes da casa e comecei a tocar, achando que eu estava pagando a Caixa em si. E aquele finalzinho de 10% da obra rolou por mais de 6 meses. Então, quando eles me notificaram e falaram, olha, Rodrigo, você não terminar sua obra em 330 meses, esse prazo se expira e você vai ter que devolver o valor da Caixa integralmente, com correção, blá. Você não fez isso em 30 meses. Resultado, me apertei todo, comecei a pegar empréstimo para poder concluir esses 10% que não estava na minha cabeça, né? No orçamento, né? A gente não faz cálculo com isso, né? É fogo, né? Muitas vezes a corretora, com o objetivo de vender, ele não explica isso, né? No imóvel na planta, não explica, não detalha, né? Isso, eu nem fiz com o corretor e corretor. Eu comprei o terreno, fazendo por conta própria mesmo, com contratos com o próprio pessoal aqui na região. A mão de obra é muito carente, é uma região interior da Bahia. E aí eu acabei pegando esse pessoal, aceitando todas as condições que me impôs, eles não aceitavam assinar carteira. E aí, você tem ideia, o salário do pedreiro era algo de R$3.600 por mês que ele me cobrava. E não aceitava assinar carteira. E aí eu falei, um valor desse, cara, eu vou assinar sua carteira, né? E tal. Ele, não assino carteira não, blá, aquele negócio. E aí o ajudante recebendo metade, R$1.800, assim, no salário mínimo. E eu fui voltando, porque eram pessoas boas que estavam se valor na obra, né? Enfim. E eram profissionais, muito profissionais, os caras são bons. Mas não aceitavam, tinha que aceitar as condições deles, né? Resultado, cheguei naquele finalzinho da obra, ainda teve aquele custo daquele imposto lá absurdo, lá que você tem que pagar para o governo, né? E quase R$45.000, me enrolei todo novamente, com empréstimo e tudo mais, para poder acertar todos esses valores com urgência, porque eu tinha que concluir até os 30 meses estipulados pela Caixa, a hora. E aí, imagina, eu recebi 200 mil para pagar a obra de 3 milhões e pouco e pouquíssimos meses para finalizar isso com velocidade. Enfim. E me fala uma coisa, você acha que nesse contrato, além dessa situação de juros de obra, também teria juros abusivos, taxas abusivas? Porque o juro de obras ele é complicado mesmo, mas muitas vezes ele é usado de forma abusiva. O juro de obras também é conhecido como juros de construção. E é um problema, porque ele entra no cronograma de trabalho da obra, né? A justificativa é que ele abrange os custos da mão de obra e materiais de construção, equipamentos para fazer a obra, né? O progresso do projeto. Então, o problema qual que é? Quanto mais chega próximo à obra pronta, o fim da obra, mais ele aumenta. Só que não pode também ser abusivo.
Na verdade, tem uma regulamentação a qual deve respeitar, tem que ser seguida. Esses juros de obra, você chegou a calcular para ver o valor que está sendo cobrado, alguma coisa assim, o percentual? Porque aparentemente na prestação tem uma abusividade grande, né? Quase chegou a mais 50% da prestação, né? Com certeza. Só para você ter noção. É. Eu paguei, nesses 2 anos e meio, mais de R$ 100 de juros, que não foi nada batido da obra lá, né? Enfim, a parcela, ela deveria ser algo em torno de R$ 7.000. R$ 7.000. Segundo o nosso início lá de contrato. A parcela hoje está chegando a R$ 10.000 e poucos reais, ela chegou. 10 mil. 10 mil e alguma coisa. O que eu consegui foi usar uma FGTS que eu tinha para amortizar um pouco essa parcela, mas ficou uma parcela super alta, né? Imagino que está programado para 7 mil, ela subiu para 10 mil e pouco, fora aqueles outros empréstimos que eu peguei para poder arcar com a finalização rápida da obra, né? Entendi. E aí me bananei totalmente financeiramente por conta dessa celeridade da obra que eu tive que fazer, além de, é claro, o aumento do valor bem significante. Eu tenho isso tudo hoje, tem vários prints, deixei tudo documentado, fiz vários prints e fui anotando. Eu realmente tentei até um dado prévio com advogados aqui da região mesmo, tentar fazer esse cálculo, tentar abordar isso. Inclusive, eu até mostrei um vídeo do senhor para eles, aquele vídeo do senhor postou no YouTube, para falar sobre a temática, né, para advogado. Só que o advogado não tocou a coisa, ele falou que precisaria de um contador para poder realizar o processo, enfim. E as coisas valendo. Eu vou tentar contato com o rapaz. Claro, claro. O doutor passa isso na profissão, né? Não dá para atuar em todas as áreas. Quem faz tudo acaba não fazendo nada, né, doutor? É muita coisa, muita informação, né? E no direito muito, né? Então, às vezes o advogado ele não quer assumir a ação por causa do trabalho, estudar, o receio, o medo, né? Não, o doutor pode até discutir isso sim. Os juros de obra, está pacificado no Brasil que ele é legal a cobrança desses juros após a entrega do empreendimento. Ou quando a construtora atrasa a obra, então os juros de obra também ele é condenado, porque a construtora atrasou, a incorporadora atrasou a obra, você não tem que pagar juros de obra, né? O atraso é por culpa da construtora e incorporadora. Então, ele é ilegal a partir do momento que a obra está atrasada ou concluída. Agora, em relação à cobrança, não é legal. Só que, por outro lado, se o valor, nós estamos falando de uma prestação de 7, foi para 10, teria que pegar um perito, ou um contador, um economista, que faça um cálculo para conseguir detectar se esse valor, qual seria o percentual de abusividade. Quem faz isso é um economista, é um perito, é um contador especializado nisso. Ele faz um laudo e aí ele consegue identificar que tem juros compostos, juros sobre juros, ou seja, existe erro de aplicação de tabela price ou saque, de amortização. Então ele consegue identificar não só isso, mas se tiver outras situações de risco, né, ou que tenha causado prejuízo, aumento excessivo da prestação, e aí com esse laudo é feita uma ação que é chamada ação revisional. Só que a ação revisional é uma ação de risco. Por quê, doutor? Porque o judiciário nosso está comprometido, já faz alguns anos, né? Infelizmente, de 10 anos para cá, após a pandemia inclusive, nós temos a jurisdição defensiva. Tem juíza que vê que a ação é difícil, complexa, ele se livra da ação. Outro problema, a revisional, tem muito juíza que entende que se todo mundo fizer revisional, porque a maioria dos bancos, cooperativas cobram juros abusivos, taxas abusivas, cobra, isso é comum no Brasil, todo mundo vai fazer. Então, quanto mais ação, mais ganhar, né, mais o povo brasileiro ganhar essas ações, mais ações vão ter. Então, eles acabam criando uma barreira, dificultando, né, o acesso e o êxito da ação. Então, são ações complexas e normalmente você ganha em segundo ou terceiro grau, não ganha em primeiro grau, entendeu, doutor? Hoje, dependendo da situação, não sei se é o caso, mas se o doutor falar, eu já não estou muito contente com esse projeto, eu queria desfazer o negócio, compensa às vezes você pensar numa ação de rescisão de contrato, a qual o doutor vai alegar que foi induzido a erro, né, ou vários outros motivos que podem ser alegados, estudando o caso prático. É mais fácil você ter sucesso na demanda de rescisão de contrato do que às vezes numa revisional, entendeu? Entendi. E eu falo porque nós temos duas situações.
A primeira é de normalidade, então você está te incomodando, está apertado, mas você está pagando. Então dá para fazer uma ação revisional, porque é uma ação que em regra não vai te atrapalhar, nunca deixar de pagar. Quando a gente deixa de pagar, porque não dá mais para pagar e a gente já entrou nessa anormalidade, aí precisa tomar cuidado, porque o imóvel, esse tipo de imóvel, dependendo do contrato que o doutor assinou, ele pode ir a leilão, né? Judicial ou extrajudicial. Então também é importante. Eu falo isso porque tem advogado, advogada, eu falo muito para os alunos, que é irresponsável, orienta o cliente, ó, não precisa pagar não, viu? Já que você está discutindo juros abusivos, não. A ideia é só não pagar se não tiver jeito. Quando tiver jeito, é melhor pagar, para evitar mais dor de cabeça, né? Entendi, porque assim, eu também, várias matérias recentes, teve uma decisão extrajudicial, né, com relação a isso, agora eles podem solicitar extrajudicialmente esse leilão, enfim, o imóvel é leilão, enfim, algumas coisas que não são favoráveis a gente ficar sem pagar, né, realmente. E minha preocupação é o seguinte, porque a partir de janeiro do ano que vem, se encerra aquele saldozinho que eu tinha da FGTS. O que eu fiz foi uma amortização em 12 meses nas 12 parcelas, né? Começou em janeiro isso. Em 12 meses eu tive uma amortização de R$5.000 por mês, utilizando o saldo da FGTS que eu tinha lá guardado. Interessante para mim foi agora, nesse momento. Porém, foi para ganhar fôlego, ganhar tempo para poder realizar isso. Eu considero, assim, esse aumento de quase 50% do valor da parcela abusivo. Eu achei super alto esse aumento, muito alto. Assim, eu não lembro de alguma taxa ser tão alta, se eu vi tanto para chegar a um aumento de quase 50% do valor da parcela. E outra coisa foi isso relacionado a esse juros de obra. Eu achei super abusivo também para pagar, sei lá, cifras altíssimas, até chegar nessa conclusão que eu não tinha batido nada do valor. Eu não tenho um valor exato aqui, não recordo desse valor exato de como eu paguei. Eu tenho os extratos todos de conta corrente, de toda a tabela aqui, mas eu não me recordo de quanto foi o valor que eu paguei de fato. Mas eu sei que foi, com certeza, algo em torno de R$150.000 por aí. Só de juros que eu recebi. Nesse caso, com certeza essa prestação, pelo volume dela, a diferença, provavelmente tem taxas abusivas, não deve ser só os juros de obra, mas deve ter muito mais coisas aí, né? Uma taxa abusiva, uma taxa administrativa embutida, deve ter mais coisas aí, viu? Deixa eu... Você tá com o contrato fácil aí, doutor? Pode mandar para mim no WhatsApp aqui. Deixa eu tentar fazer um cálculo em cima disso. Pode mandar no WhatsApp do escritório. A Camila que cuida da minha agenda, pode mandar que ela já manda para mim aqui. Entendi. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Porque esse WhatsApp está logado aqui é da empresa. Eu caminhar. Aqui. E teve vários percalços, inclusive teve custo que eles não repassaram para mim e depois me jogaram isso de uma vez só para fazer esse pagamento. Disseram que não estava sendo repassado o cálculo da parcela, né? O valor da parcela não deveria ser aquele durante aquele momento. Só caminhar para você precisar. Mas eles informaram que aquele valor estava incorreto durante um tempo e eles revisaram o valor, aí me mandaram. Se não me engano, foi R$12.000. R$12.000. Agora, sempre antes da gente tentar judicialmente também, uma saída que às vezes dá certo, doutor, quando o contrato permite a portabilidade, né? Você acaba trocando de banco, portabilidade, e existe a conversão. Quando você compra direto da construtora, da incorporadora, né? Quando você faz a coisa meio que sozinho,
você consegue tirar das garras da construtora, né, com a chamada portabilidade é banco para banco. E quando a gente fala de banco com construtora, algo assim, é conexão, né, feita essa conexão. Você chegou a tentar fazer alguma coisa nesse sentido? Investigar se cai os juros passando para um outro banco ou não? Não cheguei a investigar ainda se a gente conseguiria passar esse contrato. Inclusive o banco, que eu tenho conta da empresa, Bradesco, eles entraram em contato comigo, eu tinha feito os empréstimos aí, né? O Banco do Brasil entrou em contato comigo, perguntando se eu não queria fazer a contabilidade de alguns empréstimos, e quando eles estavam a quitar aquela dívida naquele momento, para poder fazer a contabilidade, mas eles não mencionaram nada sobre esse contrato da Caixa, se teria isso, não sei se tinha um limite sobre isso, sobre o valor, né, para poder fazer a contabilidade. Mas eles tentaram puxar todos os empréstimos que eu tinha para a gente fazer a contabilidade de todo o Brasil. E foi feito já um mais Manda o contrato que eu quero verificar aqui. Vou fazer um cálculo para a gente conseguir, pelo menos, ter alguma coisa aproximada aqui. Pode mandar. Te mandei Peraí que a Camila ainda não mandou. Vamos ver. Vou te passar também essa questão da diferença. Não sei se essa diferença também é legal, como eles fizeram dessa forma. Eu achei super abusivo também o fato deles estarem lá. Todo mês era debitado da minha conta, né? O valor do financiamento da Caixa. Ali nessa tabela de financiamento eles colocaram, valor devido do mês 9.200, valor pago 7.200. Não era eu que escolhi o valor que era pago, esse valor era debitado diretamente pelo aplicativo lá da Caixa. Eu só depositava o valor que eles pediam na parcela lá do aplicativo da minha habitação, e eu depositava e eles debitavam aquele valor, né? Que estava no aplicativo da minha habitação. Porém, quando eles identificaram que tinha um erro, não sei que cálculo foi esse, que eles aumentaram bastante, subitamente, o valor da minha parcela, isso ainda na fase de juros de obra. Eles identificaram que o valor era mais alto do que aquele que eu paguei e que eu deveria pagar todo esse valor. O real, como eu falei. Posteriormente, na negociação, a gente conseguiu também jogar esse valor em 10 vezes, algo desse tipo, para eles amortizarem nas parcelas, entendeu? Já chegou aqui, a Camila já mandou, viu? O contrato da Caixa. Já está aberto aqui, tá bom? Agora eu vou fazer o cálculo, vamos ver aqui o que a gente consegue. Vamos fazer a leitura dele. Deixa eu até te mostrar aqui, ó. Tá aqui, tá? Certo. Rodrigo Minel Caires Chaves Pinto. Fora esse valor que está no contrato, ele chegou a pagar alguma coisa por fora, doutor Rodrigo? Não. Chegou a pagar alguma coisa por fora ou só pagou realmente o que está no contrato aqui? Não, teve também esse valor que eu te falei do ajuste deles, né, da parcela aí. Se você preferir, eu posso te passar também a diferença de prestações. Aqui para mim não está aparecendo na sua apresentação, não está aparecendo o valor da sua tela, não.
Para fazer esse cálculo aqui, o que eu tenho que fazer? Além de usar minha tabela aqui, que eu já criei há algum tempo, eu também entro no site do Banco Central, do próprio banco, que eu tenho que comparar todos os juros cobrados, entendeu? Só para você ter noção, a minha última parcela em novembro, ela teve o valor de R$ 9.000. Novembro do ano passado, de ouro. Em dezembro, eu não tenho, eu acho que não tenho. Mas aumentou bem a prestação, hein? Aumentou bem. No momento da assinatura do contrato, eu estava em 6,5% ao ano, meus juros, né? Em 2023, em fevereiro, já estava 9,71% ao ano, esse contrato ao ano. Eu não sei se já está longe de fato. O sistema tá. É isso mesmo. O sistema está dizendo aqui, ó, que tem abusividade. Nós temos três formas: a planilha, o sistema e também a comparação com o site do Banco Central. Pela comparação que eu estou fazendo aqui, ó, o sistema já constou que existe uma prestação 45% a mais. Vamos ver aqui. Eu não estou conseguindo visualizar sua tela, não. Perdão? Não estou conseguindo visualizar sua tela. Ah, tá. Você está mostrando a tela? Peraí.
essa ação que eu lhe falei, em relação à rescisão de contrato, hoje para o doutor seria interessante a rescisão de contrato ou não? Como que ficaria essa situação? Não sei, isso depende do valor que seria pago, né, com relação à rescisão de contrato. Hoje eu não tenho um valor para poder arcar com parcelas mutuais, etc. Não sei como é que ficaria isso com relação a parcelas ou algo do tipo. Hoje, se saísse do financiamento, se conseguisse quebrar, né, rescindir o contrato, o próprio distrato ou uma rescisão judicial, ajudaria, doutor? Seria interessante sair dessa parcela? Isso, mas como ficaria a rescisão nesse caso? Porque se faz uma ação de rescisão de contrato, alega que foi induzido a erro. Você foi enganado, foi induzido a erro. E aí a devolução dos valores pagos, em regra, segundo a lei do extrato, pode chegar a 50, 70. Já tem casos que juízes dão 80. Alguns casos, poucos casos, mas já chegou a 100. É muito difícil o doutor conseguir recuperar tudo, né, que foi pago. Mas a regra, nesses casos, quando consegue sucesso na demanda, é 70% de devolução corrigida, né? Só que você se livra da prestação. Se o juiz der uma liminar, você não precisa mais pagar a prestação. O contrato está rescindindo, entendeu? Entendi. Como é que eu faria o pagamento, no caso, do valor? Eu teria que devolver esse valor de fora. O pedido que é feito no processo é que seja feito depositado em juízo o valor correto. O valor correto é aproximado, né? Quem tem que fazer esse cálculo é o economista, mas eu gosto de fazer porque, como a gente é especialista na área, então eu gosto de ter uma noção. Eu calculo que você está pagando a mais, aí uns 1.900 a mais. Isso, meu cálculo aqui. Mas o economista que tem que trazer isso, né? Um economista, um contador, ele vai trazer o valor exato. Então, a ideia é pedir autorização ao juiz que possa ser feito o depósito do valor correto em juízo. Mas não dá para confiar, o judiciário pode aceitar ou não, né? Eu entendi, mas aí, no caso, só para ser prático, se eu não fizer a rescisão de contrato, eu tenho um valor que eles me emprestaram já, obviamente. Como é que eu faço a devolução desse valor para eles? Como é que funciona? Na verdade, como funciona? Sendo feita a rescisão, os valores pagos, você tem que devolver o bem, né, o imóvel, e os valores pagos que você pagou, 70% voltaria para você corrigido, entendeu? A rescisão devolveu bem não aplicável para mim no momento. Assim, como eu falei, o bem eu gastei mais de 3 milhões no bem. E eles me emprestaram cerca de 800 mil. Não faz sentido para mim, entendeu? Entendi. Não faz sentido, né? Não devolveu bem, não. Eu gastei mais de 3 milhões e o empréstimo deles foi só de 800 mil. É algo que não imagino. Eu devolver para eles um bem de mais de 3 milhões. E ainda tem que pagar para eles se quiserem levar de alguma coisa, provavelmente. Eu não entendo porque subiu tanto o valor da parcela combinada, sabe? Que era 7 mil e pouco, foi para 10 mil. Caraca. Juros Banco Central está certo. Amortização também. Eu abri aqui agora o valor de juros meu natural, no aplicativo aqui, é de 9,12% ao ano. Em contrato aí, se eu não me engano, esse valor é de 6% ao ano. Taxa de juros base efetiva de 6,44, reduzida de 5,8 ao ano.
Taxa abusiva não tem. Fora essa aqui, ó, parece que não. Aqui não está aparecendo minha tela, a sua tela não, tá? Não tá, né? Não, eu tô fazendo um rascunho aqui, tô usando todas as telas. Ah, entendi. O primeiro cálculo deu 1.930 de diferença da prestação. O segundo cálculo, 1.032. Ou seja, vamos ver aqui agora, aqui, Bajude. Esse é o cálculo baseado no contrato, não é isso? Baseado no contrato. O juiz, o problema dessas ações, a revisional, a rescisão não. Por isso eu falei da rescisão, com muita propriedade no assunto, né? Porque a revisional, o problema é que o juiz vai nomear um perito. Por mais que você tenha a obrigação de juntar a planta e menor descritivo, quando é vício de metragem, no seu caso não, como não tem nada a ver com vício de metragem, mas sim com juros abusivos e taxas abusivas, tem que juntar, de fato, tem que juntar a perícia, você junta, mas mesmo assim o juiz vai nomear um perito. E esse perito, ele cobra a média de 5 mil reais para fazer. Engraçado que a gente faz por aí, cobra 300 reais. Um profissional dessa área cobra 300, 400, 600 reais, meio salário mínimo, mas quando o juiz nomeia o perito, o valor é absurdo, né? Então, é uma ação, a revisional é uma ação ruim. Por que ela é ruim? Porque ela é cara. E fora que, no judiciário que nós temos no Brasil, a gente não tem causa-ganha, não tem. Por mais que está na cara que tem juros abusivos, né? Tá notório aqui, você pega um juiz conservador e fala que não, você sabia o que assinou, você tem estudo, é um absurdo. Já vi decisões dessa forma, mencionando inclusive que o consumidor tem estudo, como que pode assinar um contrato e depois querer questionar o contrato, entendeu? É um absurdo, né? Mas aí é um pouquinho de má vontade do Poder Judiciário, existe um sistema muito forte também, né? Você sabe que grandes bancos, né, esses grandes bancos, eles pagam muitas vezes passeios, né? Para alguns juízes, para a família toda, tudo pago, e só que são obrigados a assistir algumas palestras, né? Então, infelizmente, os mais fracos, eles conseguem entrar na mente, né? Entendi. Deixa eu fazer só mais um cálculo aqui. Deixa eu pegar na impressora aqui. Olha, doutor, eu vejo que aqui tem abusividade, não é difícil a gente provar. O problema qual que é? O problema é que nós temos um judiciário muito ruim, né? Muito ruim. Não dá para confiar. Eu falo isso porque eu prefiro que o doutor tenha o mesmo carinho e respeito por mim, né? Do que fazer a ação, perder a ação e o doutor ficar frustrado, né? Ficar chateado.
Então o doutor tem que saber dos riscos, né? Mas essa ação, eu orientaria a fazer a rescisão de contrato. Por quê? Mais fácil de ganhar, mais fácil de ter sucesso na demanda. Como o doutor não tem interesse em devolver o imóvel, claro, né, tem várias questões, benfeitorias e outras questões, dá para fazer uma ação revisional. Só que essa revisional tem uma chance grande, porque existe abusividade aqui, o sistema esclareceu 1.901 de juros abusivos e taxas abusivas, na minha tabela 2032 e a outra 1.913, está muito próximo, então tem abusividade. Só que é uma ação de risco, entendeu, doutor? Eu preciso alertar, porque é complicado. O Brasil, nós temos um judiciário ruim, corrupto, né? Um judiciário que muitas vezes se livra das ações. E esse é o meu receio nesse caso do doutor, entendeu? Porque se o doutor perde a ação, o doutor gastou honorários, gastou além de honorários, gastou a perícia. A perícia tudo bem, né? A perícia do juiz é uns 3 mil a 5 mil, é cara. Porque o juiz vai nomear um perito e a gente tem que pagar o perito. A nossa perícia não é chamada de perícia, é o assistente técnico. Vamos calcular que sejam R$300, meio salário mínimo. Só que aí é de menos, né? O problema não é isso. O problema qual que é? Se perde essa ação, você não vai conseguir justiça gratuita. Justiça gratuita pelo valor da parcela. Hoje no Brasil a gente consegue justiça gratuita para quem ganha 2 salários mínimos. Então é inviável conseguir justiça gratuita. Perdendo a ação, não tendo justiça gratuita, vai ter que recolher 4% do valor da ação pelo valor do imóvel, para recorrer e fazer o recurso de apelação. Só que você já gastou 1,5. Então, vamos tabelar isso. Olha o que você vai gastar. Honorários, 1. 2. Laudo técnico. Honorários, calculo uns 13 mil uma ação dessa. Laudo técnico. Você vai gastar hoje o valor de uns R$500, meio salário mínimo, por causa do valor da prestação. Taxa judiciária. Vai ter que ser o valor do imóvel. Você vai gastar 1,5% sobre o valor do imóvel. Olha que pesado. Depois, não vai ganhar ação em primeiro grau. É muito difícil ganhar revisional em primeiro grau. Normalmente você ganha em segundo e terceiro grau. Para ganhar em segundo grau, você tem que recorrer. O recurso é o recurso de apelação. Você tem que recolher 4% do valor da causa. Então, olha só o custo que você vai ter. Eu estou pensando aqui se esse gasto, se a gente dividir pelo valor da abusividade, se compensa. Porque se o valor ficar muito próximo, assumindo o risco da ação, não compensa fazer. A verdade é essa. E você está ouvindo isso de um profissional que é especialista, que é honesto, porque hoje em dia é fácil você ver na internet, você vê na televisão, né? Ligue já, vamos reduzir seus juros abusivos, sua taxa abusiva. Eu não tenho coragem de fazer isso, a verdade é essa, minha consciência não permite, né? Entendi. Por exemplo, se você tem sobre o contrato, a gente tem esse problema. Essa outra linha aqui com relação a... Isso é um dos problemas, né? Eu poderia acrescentar todos eles no processo no caso, né? Outro erro deles aqui, que eu consideraria errado, porque eles definiram que eu tinha um valor de R$15.000 em atraso. Porque ficou durante esses 2 anos e meio o valor errado, incorreto, segundo o cálculo utilizado. Esse valor incorreto, segundo o cálculo também faria nesse processo do nosso domínio, ou não, eles podem fazer isso? Isso é legal, cobrar um valor posterior. Tipo, todo mês eles erraram no valor. E aí eles agora vêm cobrando todo esse valor para mim. Na verdade, aqui nesse contexto dessa prestação, por que o aumento da prestação aumentou aí quase mais de R$3.000, né? Porque me parece que o erro aqui é os juros abusivos, existe, parece um erro na amortização, é usada a tabela price ou a tabela saque. Parece que houve uma inversão na amortização. E aqui está tendo a duplicidade, está tendo uma cobrança dupla da taxa de obra e o INCC, ou é um é outro, né? Então, por isso está dando essa diferença aqui. Só que para ganhar essa ação, nós precisamos desse laudo técnico. O juiz vai nomear um perito, vai ter que pagar o perito. Para distribuir a ação, nós vamos ter que pagar a taxa judiciária. Como nós estamos falando de valores altos aqui, eu fico receoso, né, em relação todo ao custo. Se compensa fazer toda essa movimentação, né, por exemplo, você gasta 50 para ganhar ação e muitas vezes tem até a diferença na prestação. Mas você vai ganhar isso daqui 3 anos, 2 anos, entendeu?
Só que você vai desembolsar aí 50, 60 mil reais ou mais. Entendi. Uma dúvida com relação a isso. Porque assim, eu também sou assistente técnico, só que a parte de perícia judicial, médica, né? Eu sou médico do trabalho, sou trabalhista. E o que eu vejo muito é acordos, né? Realmente o pessoal entende que houve algum problema e que eles estão errados e estão para fazer essa decisão. Você teria hoje algum assistente técnico nessa parte contábil para fazer a aplicação? E qual é a minha dúvida? E eu acho que a gente pode fazer, já que é uma questão complexa, caso vá para o judiciário. Eu tentar pegar esse laudo contábil, pegar um laudo seu como assistente técnico também, com as informações suas e do assistente técnico da parte da contabilidade, a gente entrar com esse e lá e conversar com o pessoal da Caixa Econômica. E falar para eles, olha, tem alguns erros aqui, vocês podem levar isso para discutir, a gente vê se a gente consegue alguma coisa para negociar. Você sabe, Rodrigo, que infelizmente o mundo ideal era ir lá conversar e alguém, um gestor, dar atenção e resolver o problema, né? É fato. Mas na prática não vai acontecer. O que você pode fazer, que já deu certo algumas vezes, se você não quer fazer uma ação revisional pelo risco dela e pelo custo, uma outra saída que você pode fazer, você faz uma ação mais simples. O nome dessa ação é exigir contas. No antigo CPC era chamada de prestação de contas. Essa ação exigir contas é uma ação simples, mais leve. Você vai exigir que o banco preste contas para você, do que você pagou, do que falta pagar. Essa ação é a ação que você pode usar e dentro dessa ação você pede uma audiência de conciliação e mediação, alguma coisa assim, para tentar fazer um acordo. Aí sim, eu vou entrar com uma ação revisional, eu quero evitar isso, vamos fazer um acordo. Então, alguma coisa nesse sentido. Agora, só com esses pareceres e até a Caixa eles não resolvem, eles não têm alçada para isso, sabe, Rodrigo? Eu entendi, porque assim, minha relação com eles hoje, não com eles que eu digo a Caixa mesmo, né? A gente sabe como é eles, eu falo com relação aos funcionários que a gente tem na agência que eu fiz isso, com o gerente, com o pessoal lá, eles sempre foram muito solícitos para mim com relação a isso, eles sempre levaram as causas, por exemplo, esses 15 mil e poucos reais que eu precisava, que eu achei que estava errado, eles levaram, discutiram lá e conseguiram fazer isso para mim em 12 vezes. Ao invés de fazer essa cobrança de uma vez só, como eles pretendiam fazer. Eles colocaram a parcela para mim, no mês de dezembro, quando finalizou o contrato, né, para participar a parte da amortização, de 25 mil reais, uma parcela só. E aí, quando eles fizeram essa parcela só de 25 mil reais, eu falei com eles, que estava correto, e eles conseguiram fazer isso. Então, assim, eu ainda queria tentar essa parte mais tranquila, já que a gente vai ter que fazer de qualquer forma esse laudo técnico, né? Eu queria tentar isso, entendeu? A gente vai ter um papo com eles e vai conversar, né? E funciona, evitando toda essa burocracia. Caso não, a gente partir para essa parte da jurídica de fato, entendeu? Eu acho que valeria a pena, talvez, aí sim, acho que talvez seria interessante, você fazer uma reclamação na Caixa, né? Ligar na ouvidoria e fazer uma reclamação, falar que você está pagando uma taxa com juros, com financiamento imobiliário, com juros abusivos e taxas abusivas, que você não concorda, que você quer discriminação disso. A ouvidoria, né? A ouvidoria poderia ser um caminho interessante e hoje, além da ouvidoria, você consegue fazer reclamação no próprio Banco Central também. E aí já vi casos, né, do banco, não a Caixa, mas outros bancos entrar em contato e tentar fazer um acordo. Ou o gerente, quando ele é muito antigo no banco, ele tem contato direto, tentar fazer alguma coisa através do sistema, via solicitação. Muito difícil também, na prática é muito difícil. Mas nesse caso, eu acho mais fácil você conseguir alguma coisa no sentido com uma distribuição de uma ação. Talvez para não fazer uma ação de cara, uma ação revisional pelo risco, tentando resolver estrategicamente numa audiência de conciliação, pensando nisso, faz a ação de exigir contas, uma ação com custo muito menor, você só vai pedir nessa ação que o banco preste contas. Quanto eu paguei? Quanto eu devo? O que está sendo cobrado de juros? Né? E aí nessa ação você consegue muitas vezes trabalhar uma tentativa, uma proposta de acordo ou dentro de uma audiência de conciliação e usar isso, né, que está sendo cobrado em duplicidade, o INCC e a cobrança, a taxa de obra, dá para trabalhar bem nessa ação isso.